Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe criar fórmulas com o uso do ChatGPT no Excel? Como assim, professor? Bom, você vai ver que o ChatGPT pode te ajudar a criar fórmulas para suas planilhas. Vamos aprender isso na prática? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. O ChatGPT, pessoal, é uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda bastante. Mas vale lembrar que ela vai substituir o cara que está mexendo com o Excel? Não. Ela é uma ferramenta que serve para auxiliar. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai fazer a pergunta para o ChatGPT, ele não vai responder do modo certo. Então, você tem que saber fazer a pergunta certa também, ok? Vamos entender isso na prática? Então, olha só. Eu tenho aqui, pessoal, algumas planilhas, ok? Ó. Tem aqui a planilha geral, eu tenho a planilha de cálculo de variação, tratar dados, função C, e tem uma de VBA aqui, mas a de VBA a gente não vai trabalhar não, tá bom? Mas temos algumas planilhas que a gente vai mostrar a vocês como que o ChatGPT pode trazer pra gente a informação. Vamos começar por essa daqui, ó. Qual fórmula para calcular a variação? Olha lá, ó. Então, no ano de 2019 foi 100, né, ó, e no ano de 2020 foi 200, né, ó, aqui para a região norte. Qual que foi a variação? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no ChatGPT fazer a pergunta. Vamos abrir o ChatGPT, ó. Tô lá, ó. Crie uma fórmula de cálculo para o Excel onde consiga calcular a variação entre 2 anos. Na célula, vamos ver qual célula que é, ó. Essa célula aqui, ó, C5, temos o valor de 2019. E em D5 temos o valor de 2020. Qual seria a fórmula para o Excel? Fiz a pergunta, coloquei diversos detalhes. Quanto mais detalhes você colocar na pergunta, melhor fica. O que ele vai fazer? Ele vai fazer para você, pessoal, uma análise daquilo que está sendo passado. Essa análise, ele vai começar a calcular a variação? Não. Ele vai te dar uma sugestão de fórmula. Então a fórmula que ele está dando para a gente aqui, ó, é D5 menos C5 dividido por C5. Será que é isso mesmo? Vamos lá, ó, vou voltar para o Excel. Então lá, ó, igual D5 menos C5 dividido por D5, é isso mesmo? Olha lá, não, por C5. Vamos lá. Prontinho. Vou dar um Enter. Professor, já está em porcento, porque o professor já tinha colocado em porcento. Ele vai dar em número, tá? Deu 1. Se eu clicar aqui 2 vezes, você vai verificar comigo que ele deu valores decimais. Vamos passar para porcento? Professor, ele descobriu o resultado da variação? Sim, vamos lá. 100%, né, ó, de 100 para 200. Realmente, ele dobrou, né? Então, 100 é o 200 aqui, a variação foi de 100%. Viu como é simples? Quanto mais detalhes você colocar, mais fácil dele fazer. Tudo bem? Bom, pessoal, antes de irmos para a próxima planilha, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel Fabiano, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E para você que está visitando o site, faz o seguinte, converse com a Juliana e com o Kevin. Pergunte a eles, tem cupom hoje? Isso mesmo. Eles vão conversar com vocês lá no chat de atendimento e vão dar um retorno. Então converse com eles, porque quem sabe hoje tem a oportunidade que você está tanto aí à espera para começar a aprender Excel para ontem com a gente. Vamos pegar agora aqui, ó, a planilha de tratar dados. Crie uma forma para separar o nome do usuário do e-mail condomínio@teste.com, né, ó? Então nós temos aqui uma lista de e-mails, eu preciso separar o nome do usuário do e-mail. Então vamos lá, ó, fazer a pergunta para o ChatGPT, ó.
crie uma fórmula para separar o nome do usuário do nome do domínio do e-mail. Olha só. Ele fez aqui, pessoal, duas fórmulas e está trazendo a explicação, né, ó, do item, tá? Olha que bacana. Olha lá. Esquerda 1, procurar arroba, né, ó, A1 menos 1. Eu vou copiar essa daqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou colar ela aqui do lado. Entretanto, não é A1, ok, ó? É essa daqui, ó, é B5, ok? Aí ele está usando o procurar aqui, só que o que aconteceu? Ele colocou os argumentos errados, ele usou vírgula, então é ponto e vírgula, né? Eu tenho que arrumar a fórmula. Aí ele vai fazer o procurar, vai procurar um arroba, ó. Aqui mesma coisa, ó. A1 não, né? Ó, ponto e vírgula. Vou clicar na fórmula, ó. B5, menos 1. Vou dar um Enter. Poxa, funcionou, professor. Funcionou. Vou clicar duas vezes. Prontinho. Separei o nome do usuário. Olha só. Bacana, né? Mas agora um detalhe muito importante. Você que conhece Excel, vou pagar aqui, ó. Olha para você ver. Eu poderia ter escrito Luana.Souza. Vou selecionar, Ctrl E. O que eu fiz? O preenchimento relâmpago. O preenchimento relâmpago acabou entendendo que ele deve ali, ó, preencher essa série de dados com a estrutura que eu peguei da outra célula, que seria o primeiro nome, ponto, o segundo nome. E aí agora ele fez o preenchimento pra gente, sem a necessidade de fórmula. O que eu estou querendo dizer para você? Que você que conhece Excel, você fala, puxa, não precisava fazer aquela solução. Poderia utilizar, né, os recursos. Então, quando você conhece a ferramenta, mais fácil fica. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, a gente vai ter a seguinte situação. Nós temos aqui valores e eu preciso fazer um reajuste, tá? Se for maior ou igual a 500 mil, menor ou igual a 500 mil, é 5% o valor da taxa. Se for maior do que 500 mil, é 8%. Então, olha só, se tem que valor, você vai ver, poxa, professor, todos estão acima, não tem problema, já já a gente vai mudar isso daqui, tá bom? Como que eu criaria uma forma para isso? Como que eu ia fazer? Olha só, eu vou lá no Excel, no ChatGPT, vou falar, crie uma fórmula para dizer qual o valor da taxa seguindo a seguinte condição. Se o valor for maior que 500 mil, deve ser 5%. Se não, 5% não, 8%, né? 8%. Se não, será 5%. Vamos lá, ó. Ele começou, ó, e fez aqui, ó. Essa é uma fórmula C para verificar o valor na célula. Se for verdadeiro, vai retornar 8%. Caso contrário, 5%. Então, se eu copiar isso, ó, vem aqui, eu vou copiar, copiei. Vamos voltar lá, ó. Vou vir aqui e vou colar. Tudo bem? Só que não é A1, né? Lembra, ó? Eu vou vir aqui e vou pegar, ó, C5. Professor, tá com vírgula. Vamos tirar aqui, ó, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Onde está aqui, ó, ponto, ó, é vírgula. E aonde está o outro ponto é vírgula. Vou dar Enter, 0,08. Vou clicar duas vezes, passando para todas. Vamos passar agora isso para porcentagem. Puxa, professor, deu 8%, deu 8%. Agora vamos mudar aqui, ó. Esse daqui, ó, é 400 mil. 5%. Esse daqui também, ó, 400 mil. Caramba, professor, resolveu o problema? Resolveu o problema. Então, a sugestão de fórmula que ele deu para nós, ele fez exatamente o que deve ser feito. Eu poderia ter estruturado a pergunta para analisar a partir de C5, né? Ó. Então, quer ver? Ó, vamos pegar a pergunta que está feita lá. Ó. Crie uma forma para dizer qual o valor da taxa, seguindo a seguinte condição. Se o valor for maior que 500, deve ser 8%, senão será 5%. Vamos colocar aqui, ó. O valor do item está na célula
C5. Preciso da fórmula em D5. Vamos dar um save e submit, vamos ver? Olha lá, ó. Tá refazendo a pergunta, refiz a pergunta com mais informação. Ele colocou aqui, ó. Olha lá, ó. Se C5 maior que 500 mil, mesma coisa, gente. Olha que bacana. Então, é aquilo que eu falo. Basta você fazer a pergunta certa. Quanto mais detalhe você colocar na pergunta, mais fácil vai ficar a resolução. E aqui, pegando esse exemplo, né, pessoal, você sabe a taxa e depois basta você calcular, né, ó. Esse valor vezes esse mais ele aqui, né, ó. Ah, mas professor, eu não sei calcular. Isso eu uso o ChatGPT para fazer o cálculo, né? Então, olha só. Sabendo o valor da taxa, calcule agora o valor do aumento do item com o percentual descoberto. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele está analisando, gente, o que eu tenho acima, tá? O que eu fiz de pergunta anterior. Eu não passei muito detalhe para ele. Mas olha lá, na célula E5, né, insira a seguinte fórmula. Isso daqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai calcular quantos por cento é, tá? Então você vai saber qual que é a variação do aumento. Isso vezes isso. Olha lá, ó. Isso é o aumento. Agora, se você sabe que isso é o aumento, basta você somar com o valor. Prontinho. Chegou lá, ó, valor calculado. Bacana, né? Isso que a gente está mostrando a vocês são as possibilidades de como que você pode usar o ChatGPT para fazer cálculos e fórmulas no Excel. Então basta você fazer a pergunta no modo certo, ok? Agora eu tenho essa planilha geral. Você vai falar, poxa professor, o senhor foi para frente, foi para trás, deixou essa geral por último? Sim. Eu deixei a geral por último, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ó, para mostrar para vocês que vai que você quer aplicar alguma fórmula, quer treinar, conhecer, né, ó. Então, por exemplo, tá vendo que aqui na coluna status, né, ó, a gente tem aqui as situações. Então, por exemplo, ó, eu tenho o pago, o pendente e o expirado, tá? Qual fórmula eu uso para saber quantos pagos eu tenho? Olha a pergunta que eu fiz. Vamos no ChatGPT? Preciso analisar uma coluna de uma tabela que contém as informações pago, expirado e qual a outra? Pendente. Onde preciso contar quantos pedidos foram pagos. Qual fórmula você me sugere? Olha só. Começou. Conte C e a informação pago. Agora olha só. Se eu tivesse, ó, falando para o Excel, olha só, para o Excel não, para o ChatGPT, ó. Preciso usar uma coluna de uma tabela que contém as informações de pago pendente. Esse intervalo começa em, vamos lá, ó, F3 até o F14. Em F3 até F14. Tá? Save e submit. O que vai acontecer? Vamos ver? Ele está refazendo, ó. Conte C do F3 até o F14 com a informação pago. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Copiei a fórmula. Vou voltar lá. Clico aqui. Colei. Lembre-se que eu estou usando vírgula, vou passar para ponto e vírgula. Vou dar Enter. Contou. Caramba, professor, por que está pintando? Está pintando porque essa planilha eu acho que está com formatação condicional. Deixa eu limpar aqui, ó. A planilha inteira. Pronto. Ok? Aí você pensa, vou clicar e arrastar.
Aí você tem que vir aqui, ó, e arrumar, né? Mas pense comigo. Você fez essa fórmula. Se você conhece um pouco de Excel, você vem aqui, ó. Você trava o intervalo. Aonde está pago, você vai apagar. E vai clicar no pago. Agora você vem aqui, clica 2 vezes, prontinho, ó. Fórmula feita. Olha só. Vamos saber, ó, qual a média dos valores dos pedidos. Vamos imaginar que você não sabe calcular a média, tá? Como que eu faria essa pergunta lá no ChatGPT? Crie uma fórmula para calcular a média de valores do intervalo. Vamos lá, que intervalo começa, ó, E3 até E14. E3 até E14. Olha lá. Montou. Vou copiar, ó. Copiei. Vou lá. Colei. Olha a média calculada. Agora vamos pensar o seguinte. Calcule a média de valores para a situação pago. Então, quer dizer, eu preciso saber qual que foi a média de valores pagos, né? Para quem sabe, né? Sabe qual que é a forma que vai usar, mas vamos imaginar que você não sabe. Então, vamos lá, ó. Minha tabela possui uma coluna de valores no intervalo de, vamos lá, ó, E3 até E14. E uma outra coluna com a situação de pagamento, que está no intervalo, qual é o intervalo mesmo? No F, né, ó, F3 até F14. Qual seria a fórmula para calcular a média de valores com a situação paga de pagamento? Situação pago, né? Olha lá, ó. Ele vai me explicar e vai falar lá, ó, média C. Professor, tá brincando? Vamos lá dar um copy code. Vou vir aqui, colei e vamos arrumar, né? Ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vou dar o Enter. Professor, não foi, porque ele colocou média C com pontinho. Vamos apagar aqui, ó. Média C. Vou dar o Enter. Calculou. Caramba, professor. Caramba, né? Viu, pessoal, que o ChatGPT pode te ajudar a fazer essas análises? Então, você que não está conhecendo ainda a ferramenta, não conhece o Excel, você que já até conhece, tudo vai depender do nível de instrução que você tem e do nível de pergunta que você vai fazer para o ChatGPT. Dependendo da pergunta, ele não vai conseguir entender e não vai conseguir trazer a solução. Quanto mais você descrever a tua necessidade, mais fácil dele entender e sugerir algo que vai ser mais preciso com a tua realidade, para a solução que você tanto deseja. Tudo bem? Bom, pessoal, falamos hoje um pouquinho de ChatGPT e fórmulas no Excel. Vou trazer mais conteúdos com outros exemplos práticos para vocês aplicarem no dia a dia utilizando a ferramenta. Quer aprender mais? Você já sabe. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursodeexcelonline.com. Converse com a equipe no atendimento e pergunte. Tem cupom hoje? Quem sabe é a tua oportunidade de aprender Excel para ontem. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.